Fala aí, galera, na aula de hoje nós vamos definir a lei de Faraday, que diz o seguinte, que uma corrente induzida no circuito gera um fluxo magnético que se opõe ao fluxo magnético que gerou essa corrente no circuito. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, colocou-se um ímã e uma espira na proximidade desse ímã, né? O ímã ele tem a propriedade magnética que as linhas de campo que saem de um ímã, eles saem do polo norte e entram no polo sul, né? Então aqui nós teríamos várias linhas de campo em torno desse ímã e as linhas de campo passariam pela espira, né? Representado pela letra B, o campo magnético. E o que notou-se? Que esse ímã estático não provocava nada nessa espira. Porém, quando nós variávamos esse ímã, aproximava da espira e afastava da espira, gerava uma corrente induzida no circuito. Então, o que pode concluir? Que nós temos um fluxo magnético passando por uma superfície, pela superfície de uma espira. E a área dessa espira, nós conseguimos, por indução lá de Gauss, que nós temos também que é a superfície de uma esfera, por exemplo, e nós conseguimos calcular o fluxo de campo elétrico por uma superfície, com a área e com o fluxo do campo elétrico. Aqui não é diferente. Aqui nós vamos usar o fluxo do campo magnético e a área da superfície da nossa espira. Ou seja, nós podemos pegar áreas, né, delta A's, e fazer a somatória de todas essas áreas por essa espira, né? Ou melhor, podemos utilizar a forma diferencial e pegar áreas infinitesimais dessa espira e fazer a somatória de todas elas do fluxo magnético que passa por dentro dessa espira com a normal dessa área, que é a direção da área, onde forma um ângulo θ entre o fluxo do campo magnético, as linhas, e a normal da área. Ou seja, nós conseguimos dizer que o fluxo do campo magnético ele é igual à somatória de todas essas áreas, produto escalar do campo magnético. Ou seja, é a somatória, né, dessa superfície, produto escalar do campo magnético, versor N dA. Veja que isso é análogo à equação da lei de Gauss. Onde nós temos que a lei de Gauss é a integral fechada do campo, produto N dA, que é igual a carga dividido pelo meio, constante de permissividade. Certo? Então, como nós temos aqui, nós conseguimos calcular o fluxo magnético pela espira, nós conseguimos variar duas variáveis. Né? Variar duas variáveis. De que forma? O campo magnético pode ser variável, pois eu posso aproximar o ímã da espira e afastar o ímã da espira, né? Veja que se eu aproximar, passam mais linhas de campo magnético pela espira, se eu afastar, passam menos linhas de campo magnético pela espira. Ou então, variar a posição dessa espira. Se eu colocar essa espira nessa posição aqui, né, nós teremos uma normal aqui da espira e as linhas de campo passando nessa posição. E aqui o nosso ângulo θ. Então essas são as duas formas que nós podemos variar o fluxo magnético, né? Por isso que existe essa relação matemática entre o fluxo e a área. Sendo assim, o que nós conseguimos definir? Que se colocado aqui uma fonte, nós conseguimos gerar uma força eletromotriz
que com o movimento dessas cargas, provocado por um campo elétrico, gera uma força eletromotriz que ela é diferente de diferença de potencial. A força eletromotriz é o movimento desses elétrons realizando trabalho. Então, o que ele concluiu? Que a força eletromotriz, ela depende do fluxo, só que não somente o fluxo em si. Porque se eu variar esse fluxo de forma bem lenta, se eu colocar um amperímetro aqui para medir se está passando corrente nessa espira ou não, você vai notar experimentalmente que não vai produzir corrente. Por quê? Porque o tempo em que eu estou variando o fluxo magnético é muito pequeno. É muito grande, quer dizer. Ou seja, eu estou muito lento para fazer esse movimento. Se eu variar esse fluxo bem devagar, eu não vou conseguir gerar. Só que se eu pegar esse meu ímã e variar bem rápido o movimento perto da espira, eu vou conseguir medir corrente. Ou seja, o fluxo depende do tempo em que ele está sendo variado. Então, conseguimos notar que a força eletromotriz, ela é menos o diferencial do fluxo magnético dividido por dt. Ou seja, é um fenômeno que depende do tempo para ocorrer. E o que é esse sinal negativo aqui? Esse sinal negativo é da lei de Lenz. Na verdade, ele vem nos mostrar que o campo magnético que está sendo gerado, que está gerando essa corrente induzida, essa corrente induzida ela provoca um campo magnético oposto ao campo magnético que está provocando essa corrente. Por quê? É uma questão natural, de equilíbrio. Como eu estou entrando, se eu estou aproximando essas linhas de campo da minha espira, está passando muito fluxo. Por natureza, ele vai querer manter o equilíbrio. Ou seja, ele vai gerar um campo magnético aqui de polo norte, querendo repelir com esse ímã, querendo afastar o ímã. Ou seja, ele começa a gerar linhas de campo contrário ao campo magnético que gerou a corrente induzida. Né? Ou seja, se eu estou aproximando demais, o meu ímã, vamos desenhar de novo, eu vou gerar aqui, por indução, um campo norte, um polo norte, que vai querer repelir com o meu ímã. E aqui, um macete, nós temos que a corrente induzida nesse circuito é nesse sentido aqui. Então a corrente induzida tem esse sentido. Se eu tivesse agora afastando o meu ímã, passaria menos fluxo por essa espira. Se estivesse passando menos fluxo por essa espira, o fenômeno acontece também. Como está passando pouco fluxo, ela vai querer suprir esse fluxo. Ou seja, nesse caso aqui, o primeiro caso foi se eu tivesse com essa velocidade aqui, né, aproximando o ímã. No segundo caso, nós temos o ímã afastando. Ou seja, se o ímã está afastando, vou gerar que polo aqui, querendo suprir as linhas de campo que estão faltando? Vamos gerar um polo negativo nesse caso. Sul nesse caso, né? Negativo, falando de campo. Sul nesse caso. Onde agora a nossa corrente induzida tem esse sentido aqui. Ou seja, está passando menos linha, ele vai querer passar mais linhas de campo para suprir. Ou seja, ele vai querer manter o equilíbrio. E devido às linhas, a corrente induzida ter um sentido oposto ao campo magnético que gerou a corrente, nós temos esse sinal negativo aqui. Certo? Então, essa daqui é a lei de Faraday.
E nós vamos aplicar essa lei de Faraday em um exercício clássico para entendermos como funciona. Bom, nesse exercício, nós vamos aplicar a lei de Faraday. Qual que é o problema que nós temos? Uma espira quadrada variando com movimento angular em um fluxo magnético uniforme. Então nós temos linhas de campo magnético uniforme passando entre a espira e a espira variando. Aqui, perspectiva de perfil dela, né? Nós temos aqui a espira, as linhas de campo passando, a normal perpendicular à superfície dessa espira, fazendo um ângulo θ entre esses nossos vetores. Eu quero saber qual é a força eletromotriz induzida nesses terminais aqui. Qual é a força eletromotriz induzida nesses terminais? Para isso, nós vamos calcular qual é o fluxo nosso no sistema. Nós sabemos que o fluxo magnético ele é igual ao campo magnético a deixa eu ver um negócio aqui. Então nós temos que o fluxo, fluxo magnético, ele é a integral do campo cosseno θ dA, né? De novo, infinitesimal de área que nós vamos pegar com o fluxo passando nesse infinitesimal de área. Então nós fazemos a somatória de todas essas áreas. Isso daqui vai ser igual a integral na verdade aqui, ó, já vamos tirar o que é constante, o fluxo ele é uniforme, ele sai para fora da integral e o cosseno. Então vai ficar B cosseno de θ integral de dA, né? A integral de dA é A, então nós temos que o fluxo ele é igual a B a cosseno θ, onde esse A é a superfície da nossa espira, que como é um retângulo, é A vezes B. Então nós temos que o nosso fluxo magnético é igual a B vezes AB cosseno θ. Certo? Tá. Só que como nós temos um movimento angular de rotação, esse nosso ângulo, ora ele vai ser agudo, ora ele vai ser obtuso. E como esse ângulo nosso vai variar no sistema, então ele é uma coordenada angular. E nós sabemos que do movimento uniforme de rotação, nós temos que MRU, nós temos que o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular em função do tempo. Onde nós podemos admitir que no início o ômega vale 0, então nós temos que esse nosso θ vale ômega t. Substituindo esse ômega t aqui na fórmula, nós vamos ter o seguinte, que o fluxo magnético ele é igual a B vezes A vezes B cosseno de ômega t. Então esse é o nosso fluxo na nossa espira retangular. Substituindo isso na equação de Faraday, nós temos que
a força eletromotriz induzida, ela é igual a del fluxo dt. E isso é igual a d a dt de b a b cosseno de ômega t. Né? Então nós temos essa relação aqui para encontrar a nossa força eletromotriz nos terminais dessa espira. Com isso, nós conseguimos concluir que essa nossa força eletromotriz induzida, ela é, então, induzido é igual a, aqui, o fluxo, eu falei que é uniforme, e a área também não varia, então o nosso B vezes AB sai para fora da derivada, e nós vamos ter D a dt de cosseno de ômega t. Pela regra da cadeia, nós sabemos que essa derivada é menos seno, é ômega vezes menos seno de ômega t. Então nós temos aqui que B vezes AB vezes ômega vezes menos seno de ômega t. Certo? Aqui tem que colocar a chave aqui, né? Vamos fazer direitinho aqui. Então vai ficar aqui a nossa força eletromotriz induzida é B. Aqui nós não podemos esquecer do nosso sinal negativo aqui, né? Então nós temos um sinal negativo aqui em toda essa equação. Esse menos, com esse menos fica mais. Então nós vamos ter B, AB, ômega, seno de ômega t. Então essa daqui é a nossa força eletromotriz induzida no nosso sistema. Ou seja, se essa é a nossa força eletromotriz induzida, então vamos colocar isso daqui na prática. Vamos pegar esses terminais aqui, já que essa é a força eletromotriz induzida nesses terminais, vamos pegar um terminal aqui, vamos fazer assim, ó. Vamos ligar uma escova aqui e essa daqui em outra e puxar aqui, esses dois aqui, ligar uma resistência, para saber o que vai gerar para mim. Então nós sabemos aqui nesse caso, pela lei de Ohm, que a corrente ela é igual, induzida ela é igual a força eletromotriz dividido pela resistência. Só que a minha força eletromotriz induzida, ela é igual a, então a corrente é igual a B, AB, ômega, seno de ômega t. Isso aqui dividido por R. Ou seja, a minha corrente induzida por essa variação do fluxo nessa minha espira está me gerando uma corrente que depende de seno de ômega t. Se essa corrente depende de seno de ômega t, é sinal que eu acabei de gerar uma corrente alternada. Então, esse sistema aqui nada mais é do que uma fonte geradora de corrente alternada, que vai se comportar num gráfico da seguinte forma, onde nós temos uma dependência de seno, então essa nossa corrente aqui irá variar, com uma função seno de ômega t e um máximo de, vamos apagar esse A aqui, de B, A, B, ômega sobre R. Isso nada mais é do que um gerador de corrente alternada, certo? Então, com isso nós definimos a lei de Faraday e uma aplicação
de como é o gerador de corrente alternada.